Bom, galera, aqui nessa atividade, na atividade 3, ele vai dar o peso de algumas pessoas. No caso aí, Lucas, Letícia, Rodrigo e Cláudia. Lucas tem 81,92 kg, Cláudia tem 3,51 kg a mais que Rodrigo. Lucas e Letícia têm juntos 137,3 kg. Rodrigo tem de emagrecer 5,3 kg para ter a mesma massa que Lúcia. Então ele dá a referência de Lucas e o restante ele condiciona a esses pesos, né? Então a gente pode ir descobrindo fazendo alguns cálculos. Aí o que é perguntado? Quem tem a menor massa? Qual é essa massa conhecida? No caso é peso, né? A gente está falando em quilogramas. Quais informações? Aí a massa conhecida é somente de Lucas, né? Que ele dá categoricamente 81,92. Quais informações foram dadas a respeito de Cláudia, né? Ele fala em relação a Cláudia e Rodrigo. Ele diz que ela tem 3,51 kg a mais que Rodrigo. Então essas são as informações iniciais. E quais são as informações dadas a respeito da massa de Letícia, né? No caso, a Letícia diz que a massa dela, somada de Lucas, é de 137,43. Quais informações são dadas a respeito da massa de Rodrigo? Que ele tem que emagrecer 5,23 kg para ter a mesma massa que Letícia. Então, após fazer alguns cálculos, é possível a gente descobrir a massa de todos, especificamente, sendo que ele já deu de um valor. Então a gente vai fazer alguns cálculos e descobrir qual é a massa dos outros. Bom, então fiz algumas anotações. Lucas tem 81,92 e se eu pegar o Lucas e somar com o peso de Letícia, né, vamos ter 137,43. Então eu consigo descobrir de Letícia fazendo a subtração. Se eu pego Lucas menos Letícia, eu vou ter um valor exato, né? No caso aqui, o Lucas eu sei que ele é 81,92 mais a Letícia. Vai dar 137,43. Então agora basta passar subtraindo aqui a outra de Letícia. Então Letícia vai ser 137,43 menos 81,92. Então aqui fazendo a subtração, né? 137,43 menos 81,92, vamos ter o peso de Letícia, vai ser 55 kg e 51 kg. Então vamos às outras informações. Cláudia tem 3,51 kg a mais que Rodrigo, não me ajuda. Lucas e Letícia foi o que a gente fez. Agora Rodrigo tem que emagrecer 5,53 para ter a mesma massa que Letícia. Então significa que ele está com peso a mais que Letícia de 5,23. Porque se ele diminuir o peso, ele vai ficar com esse mesmo peso. Então significa que para eu descobrir o peso do Rodrigo, basta fazer essa subtração. Então o peso de Rodrigo vai ser igual ao peso de Letícia, 5,51 mais 5,23. Por quê? Porque ele diz que ele tem que emagrecer esse peso para ter o mesmo peso de Letícia. Então significa que ele está
com 5,23 a mais, por isso que eu coloquei a mais. Então, somando aqui, lembrando, pessoal, que a gente coloca vírgula abaixo de vírgula, né? Então, 55 mais 5 vai dar 60, vírgula, 51 mais 2 vai dar 7, né? E 1 mais 3, 4. Então, esse é o peso de Rodrigo. Então, nós já sabemos o peso de Lucas, nós já sabemos o peso de Letícia e de Rodrigo, abaixo de Cláudia. Aqui diz que Cláudia tem 3,51 kg a mais que Rodrigo. Então, eu já tenho o peso de Rodrigo. Aqui. Eu já tenho o peso de Rodrigo. É 60,74. E ele fala que Cláudia tem 3,51 a mais que Rodrigo. Significa que a Cláudia está pesando 3,51 a mais que Rodrigo. Se Rodrigo já pesa 60, que a gente calculou, 0,74, basta, se ela pesa esse valor a mais, então é só somar 3,51. Somando esses dois valores, nós vamos ter o peso de Cláudia. Então, lembrando, vírgula abaixo de vírgula, e a gente faz o somatório. Vamos fazer o somatório aqui. Então, após fazer o somatório, Cláudia está pesando 64,25 kg. Então, Letícia 55,51, Rodrigo 60,74 e o Lucas 81,92. Descobrimos todo o peso de todos. Aqui ele vai perguntar, sabendo que a massa de Lucas é 81 e que Letícia soma o mesmo valor, para a massa de Letícia a gente viu que bastava subtrair, que era 137, aqui como vocês podem ver, 0,43, menos o peso de Lucas, 81,92. E nós obtemos o peso de Letícia, que foi lá, 55,51. Então, 55,51 é o peso de Letícia. Bom, aí aqui fala de Rodrigo, mesmo processo, sabendo que o Rodrigo está pesando 5,23 a mais que Letícia. Como a gente faria para descobrir, basta somar esse valor de Letícia, e aí nós descobrimos que o Rodrigo está pesando 60,74. Continuando o mesmo processo. Agora, se Cláudio está pesando esse peso a mais, que é 3,51 a mais que Rodrigo, basta somar 3,51 com 60,74, e aí nós chegamos ao resultado de 64,25 kg. Aí a pergunta era, quem tem a menor massa? Então nós descobrimos que quem tem a menor massa é a Letícia. Bom, agora nós vamos na atividade 4. Bom, galera, aqui essa atividade é de um terreno retangular que foi dividido inicialmente em 4 partes. Esse processo foi repetido mais 2 vezes. Então ele resolveu cultivar verduras e legumes somente na parte colorida do terreno destacado na figura. Então, pessoal, aqui eu tenho um terreno retangular. Ele diz que foi dividido em 4 partes. Então isso significa que eu considero como um terreno e cada parte desse equivale a um quarto, porque ele foi dividido em 4 partes inicialmente, um quarto. E aqui também tem um quarto. E aqui ele pegou e dividiu esse terreno em mais 2 partes, né? Então dividiu 2 vezes. Então era um quarto dividido por 2
Então, aqui eu tenho 1/4 dividido em 4 partes. Esse 1/4 dividido em 4 partes, como é que eu faço aqui? Olha só o que eu vou fazer. Eu tenho 1/4 e vou dividir esse 1/4 em 4 partes. Beleza? 1/4. Esse aqui é 1/4 e foi dividido em 4 partes. Então, divisão de fração, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Lembrando que aqui tem um 4, mas embaixo possui o 1. Então você vai colocar 1 e inverter na segunda fração vai ficar 4, 1 sobre 4. Por quê? Esse 4, como ele aparecendo só, você pode colocar 1 embaixo e o inverso dele vai ser 4 sobre 1. 1 sobre 4, aliás. Então, aqui, resolvendo, nós vamos fazer o que? Multiplicar fração por fração, o denominador por denominador e numerador por numerador. Então, aqui, 1 vezes 1 vai dar 1. 4 vezes 4, 16. Então, cada quadradinho desse aqui representa 1 sobre 16. Agora é o seguinte, o que acontece? Na verdade aqui, pessoal, esse terreno aqui, ele foi dividido não foi em 4 partes, ele foi dividido em 2 partes, ó, 1, 2. Então significa aqui que eu teria que fazer isso aqui, ó, 1/4, só para essa parte aqui. Não tá certo, é isso mesmo. Ele foi dividido em 4 partes, então ficou 1 sobre 16. Então, esse pedacinho aqui equivale a 1 sobre 16. 1 sobre 16. 1 sobre 16. E esse pedaço inteiro também representa 1 sobre 16. Só que tem um detalhe aqui. Só ajeitar aqui. Um sobre 16. Só que esse terreno também, esse 1 sobre 16 foi dividido em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Então vamos ver como é que fica essa divisão. Já estava 1 sobre 16 cada pedacinho aqui. Essa parte aqui inteira. Só que ele foi dividido novamente em 4 partes. Então o que acontece? Eu vou fazer mais uma vez esse mesmo processo que fiz aqui em cima. Repete a primeira fração, 1 sobre 16. Multiplica pelo inverso da segunda fração, que é 1 sobre 4. Multiplicando aqui, nós vamos ter o que? 1 vezes 1 vai dar 1. E 16 vezes 4, 64. Então, a fração que representa essas partes aqui, essas 4 partes, é 1 sobre 64. Aqui é 1 sobre 64, 1 sobre 64, 1 sobre 64 e 1 sobre 64. Então, a pergunta é, que fração do terreno corresponde à parte cultivada? Então, aqui representa 1 sobre 64. Só que ele plantou em 2 pedaços iguais, então o outro também corresponde a 1 sobre 64. Então, são 2 partes iguais. Lembrando que na adição de fração, quando os denominadores são iguais, basta repetir ele e somar as partes de cima. 1 mais 1, 2. Então aqui eu tenho 2 sobre 64. Posso simplificar? Posso. Vou dividir embaixo e em cima por 2. 2 por 1, 2 por 2, 1. 64 por 2, 32. Então, pessoal, essa é a fração que corresponde à área cultivada. Aqui com o objetivo da atividade, saber qual é a área cultivada, qual é o formato de José, é um retângulo. Quantas vezes
o processo de divisão foi feito por José? Mais 2 vezes. Aliás, foi 3 vezes. Ele dividiu a primeira e depois mais 2, então foi 3 vezes. Em quantas partes o terreno foram cultivados? Em 2 partes, né? Ele fala que foram cultivados em 2 partes. Então, as outras perguntas são as seguintes. Aqui tem um processo. Que fração corresponde a cada parte pintada do terreno? Pelos cálculos que nós fizemos, corresponde a cada parte da primeira divisão, é 1/4. Divide o terreno em 4 partes. Que fração corresponde à parte da segunda divisão? Nós vimos que ele pegou 1/4 e dividiu em 4 partes. O resultado dessa divisão deu 1/16, ou seja, ele dividiu em 16 partes. Que fração corresponde à última divisão? Ele pegou 1/16, que era a fração de cada parte, e dividiu mais uma vez por 4. Fazendo o processo de multiplicação pelo inverso do segundo, nós obtemos 1/64. A resposta é 2 segundos. E a letra C. Com base nas respostas dos itens anteriores, responde a questão da atividade. Então, nós respondemos, descobrimos que era 1/64 cada parte do terreno. Como ele foi cultivado em 2 pedaços iguais, eu poderia até multiplicar por 2 em vez de somar. 2 vezes 1, 2. 2/64. Então, fica 64. Dividindo 2, fazendo a simplificação, dá 1/32. Então, essa é a área cultivada para as hortas. Bom, é isso. Então, na próxima aula, nós veremos sobre radiciação. Vocês farão 2 atividades e nós corrigiremos na próxima aula.